Olá, desde já agradeço você por estar conosco em mais um programa Mulher Real. É sempre muito bom ter a sua companhia. O tema do programa de hoje é: a vontade de Deus é sempre a melhor. Então fique comigo porque o programa já começou. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então confie e obedeça, porque Deus sabe o que é melhor para você. Quem vai conversar conosco sobre este assunto é a missionária Beatriz Rosa de Oliveira. Muito obrigada, Bia, por estar aqui conosco, viu, Bia? Eu que agradeço, Flávia, pelo convite, viu? Ô, Bia, deixa eu te falar algo. Eu acho que o ser humano, não só as mulheres, nós estamos falando aqui, mas o ser humano, ele entra muito em choque quando se fala, né, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque a gente tem uma visão limitada diante de circunstâncias, diante de momentos da nossa vida e às vezes é tão difícil essa entrega. Não é verdade? E a gente quer saber mais de você, que eu tenho certeza que Deus tem palavras para o nosso coração nesse momento, através da sua história, da sua vida também, né, missionária, mas também tem profissões aí diferentes que eu gostaria também que você falasse conosco, viu? Na verdade, eu sou missionária na área de artes, né? Olha! Então, por causa disso, eu me formei como bailarina, me profissionalizei como bailarina mesmo, e como Bia? atriz. Que bênção! Aí quando as pessoas olham assim, falam, nossa, é atriz. Não, eu me profissionalizei, mas por causa do chamado. Que lindo. Entende, né? Porque eu queria ser atriz, não. Foi um chamado, é uma vocação. E aí eu falei, então eu vou fazer. Aí por isso. A obediência já começou, né? Mas é engraçado essa questão da vontade, né? Porque a gente acha que a nossa vontade sempre é a melhor. E a nossa vontade é muito forte, eu não sei a sua, mas a minha é. Total. Então, Deus precisa curvar, sabe? Então, assim, claro que eu tive lutas, todos nós temos, mas quando a gente entende a vontade de Deus, eu pelo menos, eu sou muito assim. Eu demoro um pouquinho para entender, mas quando eu entendo, pronto, aí meu coração assenta. Aí eu falo, tá bom, Deus, o Senhor está certo, eu estou errada. E eu tenho isso muito no meu coração, Bia. É bom que você vai trazer essa claridade para nossas vidas. Deus, ele tem resposta, ele tem o sim, o não e também tem o espera, né? Só que a gente só quer o sim, né? A gente não quer o não nem o espera. Né? Mas daí eu vejo que é uma construção com a vida com Deus, da gente compreender que sempre o que vem dele é melhor para nós. Isso. Né? E hoje, se baseando também na sua vida, na sua caminhada, né? A gente quer saber, né, entre os seus desafios, as suas oscilações, né? Porque a gente passa por tudo também, as emoções, às vezes a gente não compreende o que Deus quer ou vai fazer, mas hoje você está aqui para trazer essa realidade, entender que sempre Deus é soberano sobre as nossas vidas. Sim, mas é difícil. É difícil, não é? Não é fácil. É porque, às vezes, a teoria ela é muito boa. Muito. Mas a prática é difícil. Sim. Né? Não vamos falar assim, isso é tudo flores, não. Eu vejo, Flávia, o evangelho, o verdadeiro, né? Ou seja, né? Não existe falso, mas o verdadeiro evangelho é o evangelho de renúncia, é o evangelho de cruz. Não tem como, sabe? Então, assim, são todos os dias nós renunciando a nós mesmos, às nossas vontades, para fazer a vontade dele, entendendo que ele é boa. Né? Por mais que a gente lute, não, a minha é melhor, não é. Sempre quando nós nos curvamos à vontade dele, aí sim, nós paramos e falamos assim, puxa, por que eu lutei tanto? Por que eu esperneei tanto? É verdade. É tão bom. É tão bom. Isso torna suave a nossa caminhada. Fica leve. Né? Por mais que a gente ainda queira ressuscitar as nossas vontades. Né? Mas isso também vem de uma busca de um equilíbrio em Deus, né, Bia? De compreender que é como se fosse uma pirraça de uma criança, né? Sim. Eu falo por educar os meus filhos, e a palavra de Deus, quando fala de cucar na cabeça da criança, então é todos os dias. Eu fiquei assim, Deus, a gente é igualzinho. Crianças, o tempo todo o Senhor tem que estar mostrando, filho, eu estou contigo.
Filha, eu tenho controle sobre todas as coisas, sim, não é verdade? Sim, é a questão até da maturidade, né, Flávia? Porque eu lembro, né, enquanto adolescente, eu sempre fui muito rebelde, né? Nossa, meus pais, nossa, eu era... É mesmo? Nossa, uma transformação. Não tem isso como. é até bom para alguma mãe que está escutando, pensando assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer com meu não, filho? Tem esperança. Continuo. Então, assim, nessa rebelião toda, né? Quando você vai andando com o Senhor, não, antes de andar com o Senhor, você começa a pensar assim, aqui, ó, quando eu fizer 18 anos, pode deixar que eu vou me virar. 21, então, eu vou ser dona do meu nariz. E eu tinha esse pensamento. Sim. Quando eu fizer 18 anos, ninguém me segura, porque são tantos nãos, né, na adolescência. Sim. Fiz 18. Fiz 21 e aí fui dona do meu nariz. Bati com a cara na parede. Entendi. Até entender que maturidade, a maturidade não é a gente fazer o que a gente quer, é fazer o que é certo, mesmo quando a gente não quer. Sim. Entendeu? Sim. Isso aqui é certo. Então, se esse aqui é certo, então eu vou fazer, mesmo que eu não queira. Então, isso é maturidade. Sim. E não é você sair fazendo, o que eu quero. Não é. Definitivamente não é. Mas é com a idade, com o tempo, com a vivência com o Senhor. Sim. Isso vai trazendo, né? Esse equilíbrio para a gente. Uma bagagem, né? Uma bagagem até para ajudar outras pessoas. Sim. Algo que, assim, que Deus traz ao meu coração sempre, Bia, que tudo que você passa, sempre Deus tem algo a transformar em você e também na vida do outro. Com certeza. Né? Porque sempre tem um outro algo que você vivenciou que precisa escutar. Sim. Por que o programa Mulher Real? Deixa eu falar algo. Por quê? São mulheres normais. Eu sou normal, você é normal. Todo mundo é normal, que traz as nossas experiências que muitas vezes as pessoas não falam. Às vezes acha que é pouco ou acha que uma visão que Deus deu, não, é só para aquela, é só para... Não, Deus tem propósito na vida de todas, propósito de todos que estão aqui. Então não é uma questão de realeza, sabe? É algo realmente de ser verdadeira. Sim. Eu sei o propósito que Deus tem para minha vida, eu sei o que Deus tem feito na minha vida, eu não preciso me comparar, eu não preciso querer viver o padrão do outro, eu preciso viver o padrão de Deus. Isso, o que Deus tem para mim. Então eu vejo muito isso, até a questão de vocação. Sim. Né? Nós sabermos o que Deus tem para nós. Sim. Então, se Deus... vou falar até na questão de ser solteira, por exemplo. Ótimo. Eu lembro que teve uma vez, a minha mãe me perguntou. Ela perguntou assim, será que Deus tem o celibato para você? Aí eu peguei e falei, eu não sei, eu vou perguntar. Porque, vamos que ele tem. Sim. Né? Ele não me respondeu ainda não, entendeu? Mas vamos que seja a vontade dele para a minha vida. Sim. Tá bom. A maturidade. Exatamente. Por quê? Porque é a vontade dele. Aí eu preciso entender isso, que ela é a melhor para mim. Nossa, mas eu não queria ficar solteira, entende? Sim. Mas ela é a melhor. Sim. Então eu paro e falo, puxa, já que ela é a melhor, eu vou abraçar essa vontade. Como diz o outro, aceita que dói menos, né? Mas literalmente. Mas não é aceitar assim, eu tenho que aceitar. Não, mas aceitar de coração. Porque eu entendo que Ele tem o melhor. Sim. Sabe? Deus sabe o que é melhor para nós. E parece que você sai de uma prisão. Quando você compreende a profundidade quando a gente diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem hora que esse versículo, essa palavra, se tornou às vezes até uma... Jargão. Aí se fala para todo mundo, fala para todas, às vezes você não tem nada para falar, aí você vai lá e fala. Sim. Às vezes a gente fala sem ter o peso da palavra, né? Mas às vezes as pessoas estão recebendo essa palavra dizendo assim, tá, ok, e aí? E a minha vontade? Ainda não entendeu. É isso que a gente está lutando contra uma era que tudo é muito rápido, tudo tem que ser de um jeito, tem que ser formatado. E a palavra de Deus vai ficando para trás, né? As escolhas que Deus tem para nós vai ficando para trás. Como você falou a respeito, até muitas mulheres nos escutando, a respeito do casal, não casal, o momento de Deus, mas em todas as áreas da nossa vida, né? O que Deus direcionar é o melhor para a minha vida. Sim, tem um pastor, até o pastor Zezinho, que é filho do pastor José Rego. Sim. Ele fala uma coisa muito legal. Ele fala que o livre-arbítrio é a nossa vontade, né? Eu tenho escolha. Sim. Que o livre-arbítrio é o lugar onde Deus decidiu conversar conosco. Olha que lindo. Sabe, porque nós precisamos entender
quem Ele é. E quem nós somos? Tem aquela música do João Alexandre, né? Por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino aos seus pés. Por saber quem eu sou, né? Meu sofrer, minha história, prova o meu coração. Nossa. Entendeu? Então, eu vejo que a gente precisa entender isso. Quem Ele é, o lugar que Ele ocupa na nossa vida. E quem que eu sou, gente? Pelo amor de Deus, né? E aqui é passageiro, né? Bia, a gente se esquece do que Deus tem. Né? Eu sei que Deus é no céu, que nós vamos viver com Ele. Aqui existem propósitos que Deus quer fazer em determinadas áreas da nossa vida e através das nossas vidas. Sim. E às vezes a gente é muito pressionada a viver dentro de algo que não é o que Deus tem para nós. Sim. E a gente vive em choque. Sim, é o sistema, né? Nos pressionando, são o que o mundo nos propõe. E aí, por isso que a gente precisa estar, Romanos 12, né? Ali com a nossa mente voltada para a palavra, porque aí sim, nós vamos renovar a nossa... Olha que legal isso, né? Que a Bíblia fala, não vos conformeis com este século, ou seja, não tome a forma, esquematismo, não tome a forma, mas transformai-vos, ou seja, metamorfo, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí fala, para quê? O objetivo dessa transformação de mente é para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus. Então, se nós não renovamos a nossa mente, nós não vamos conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes nós falamos, eu tenho tantos anos de convertido, né? E às vezes... o muito andar com o Senhor, ou seja, o tempo, né, de conversão, pode até nos levar a um lugar que fala assim, eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada, né? Mas não é, né? Ser discípulo é ser aprendiz, são todos os dias aprendendo algo novo, né? É uma cajadada nova. Sempre tem. É um eita novo, não é? Sempre, todo dia. Isso é bom. Sim. Isso é bom. E é interessante que, assim, às vezes a gente chega em determinados, vamos falar assim, congresso, ou um retiro, e eu já fiz muita essa oração, assim, Deus, eu sei que tem área para ser tratada, eu não vou ficar mais resistente, mas pode tratar, porque às vezes a gente já vai assim, como você falou, eu já vi tudo isso, eu já sei, até vamos falar assim, para pastores, líderes, já está acostumado a ministrar, já está acostumado, não pode acostumar, né? Não pode acostumar. Não pode ser normal. Não é? Né? A palavra de Deus não pode ser algo normal para nós. Não porque ela é viva. Não é viva? É algo que todo dia que abre, ele tem vida, aquilo ali. E aquilo vai falar. E quando fala, muda. Sabe uma coisa que eu tenho visto muito, Flávia, assim, a gente vai em congresso, vai em seminário. Nossa, Deus falou. Ótimo, Deus falou. E então? Quando alguém fala, nós precisamos responder, não é? Isso aí. Se alguém fala, eu respondo. Não se responde. Não, Deus falou, e aí? A minha vida continua do mesmo jeito. Não, Deus falou. Puxa vida, é Deus. Não foi uma pessoa qualquer, foi Deus, o Criador do céu, do mar. Entende? Nosso Criador. Ele falou, ou eu preciso responder. Eu preciso dizer alguma coisa. Eu posso dizer, eu não quero mudar. Sim, verdade. Eu tenho esse direito. Não tem? O se posicionar. Porque aí é isso mesmo. O Deus falou, então espera que Deus, como se fosse um mágico, né? Fizesse assim, aí você também muda. Não, a mudança é diária, é nas atitudes. É lindo porque ele é cavalheiro. Né? Ele poderia, eu falo muito nas aulas lá no Carisma, sabe? Que ele poderia nos pegar e nos forçar a fazer, mas ele não faz isso. Né? Muito pelo contrário. Ele quer que a gente o sirva espontaneamente, voluntariamente. E isso é muito bom. Né? Nós podemos dizer, não, eu não quero mudar, eu posso dizer, Deus, eu quero mudar. E essa é a melhor escolha. É aquilo, né? Esse coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção. Meu pai falava muito isso com a gente. Ele falava assim, olha, façam escolhas inteligentes. Meu pai falava muito isso. E é verdade. Né? Vamos escolher. Então, voltando à vontade de Deus, se ela é a melhor, então tá. Então, né, eu vou me curvar a ela. Como você falou, é algo simples de se falar, né? Para se viver na prática, a gente tem que renunciar. Né? Mas a partir do momento que a gente escolhe fazer essa renúncia, Deus amplia a nossa visão.
diante do nosso dia a dia, que seja uma aflição que a gente esteja passando, ou que sejam dúvidas no nosso coração, sabe? Eu lembro uma vez que, um momento muito difícil na minha vida, sabe? E meu pai estava acamado, e eu lembro que eu orei e falei assim, Deus, o que o Senhor deseja fazer? Eu sempre tenho orado pela cura, mas o que o Senhor vai fazer? O que é o melhor? O Senhor vai curá-lo ou vai levá-lo? E o Senhor trouxe a palavra dizendo que iria levá-lo. Naquele dia, eu recebi o telefonema e o Senhor levou meu pai. Foi uma resposta que Deus deu e mostrando o seguinte, eu sou soberano, não foi os médicos que erraram, não foi porque você não teve fé, não foi porque você não orou muito, porque a gente entra num patamar onde que a gente esquece que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu gostaria de passar por esse momento? Não. Alguém que passou, como você também já passou, ou pessoas que estão nos assistindo têm enfrentado esse momento, é terrível? Mas se a vontade dele chegou nesse momento, então ele vai nos sustentar. Né? Então, assim, isso a gente vai obedecendo aquilo que Deus quer. A gente começa a ter intimidade com Deus, não se torna um Deus distante, um Deus presente. É interessante que no assunto morte, né? É aquele momento que ele fala, eu sou o Senhor. Entende? E eu lembro que meu sobrinho faleceu em 2008, meu pai em 2009, menos de um ano. Foi muito difícil, eu não estava aqui, foi muito difícil. Mas ali, sabe, é como se Deus falasse, Bia, olha, eu sou o Senhor. Amém. Se a gente parar para pensar, Flávia, no Covid, que nós passamos, Deus poderia, num piscar de olhos, no estalar de dedos, dissipar, né, acabar com esse vírus? Poderia. Mas eu comecei a pensar nisso e orar e conversar com o Senhor. Falei, Deus, o Senhor está nos ensinando que o Senhor é o Senhor. Sabe, nós como igreja perdemos o senhorio de Cristo. Perdemos. Mas Deus, Ele começou a nos ensinar, sabe, com a paciência que Ele tem, né? Olha, eu sou o Senhor. Paciente, né, Bia? Demais. Nossa, se não fosse, eu estaria perdida. Né? Nossa. E é interessante você falando isso, porque a gente lidera a igreja também, né? Eu e meu esposo, né? Na cidade de Divinópolis, já temos 15 anos que nós estamos lá. E quando isso tudo aconteceu, as igrejas fechadas, né? E aí, como vai ser? E aí, nós vamos continuar. Deus vai dar o escape, a direção todos os dias. Isso é um ensaio, né? É um ensaio. E aí, quando a gente não puder mais ter os congressos, não podemos mais sentar, como é que vai ser? Não é que a gente está generalizando, falando que foi fácil, não foi fácil para ninguém. Mas Deus mostrando que Ele, em toda circunstância da nossa vida, Ele é soberano, né? Ele é o Deus, é Ele. Nossos olhos têm que voltar para Ele. Olhando, né, firmemente, não é simplesmente para olhar, mas é para olhar firmemente. Porque se não for firmemente, não consegue, a gente sucumbe, não aguenta. Porque é muita pressão. Não é fácil. Igual você está falando, não é fácil. Né? Perder um pai, igual nós perdemos, perder entes queridos, esse momento de Covid, né? Não é fácil. Mas aí a gente para e fala, peraí, tem um Deus que está por mim, né? Que tem um Deus que está ao meu lado. O Senhor está à minha direita, eu não serei abalado. E aí você começa a se apegar a essas verdades. E essas verdades é que nos sustentam. Né? Do contrário, a gente não aguenta. Eu falo isso muito, às vezes as pessoas elas buscam em nós, às vezes, respostas que Deus usa, sim, o ser humano, usa os seus profetas, usa, né, seus homens e mulheres de Deus. Mas é tão bom você ter essa intimidade que eu vejo que Deus, Ele quer escutar a sua voz e Ele quer que você escute a voz dEle. Né? Deus vai falar, Ele usa pregações, né, moveres, aqui um programa, né, Deus usando para alcançar tantas vidas, a internet mesmo sendo usada de uma forma correta, atinge tantas pessoas, né, com o coração que precisa do Senhor. Mas é tão bom a gente entender que Deus quer intimidade com a gente diariamente. Eu saio da minha casa e falo assim, Deus, qual que é a sua vontade para a minha vida? O que o Senhor deseja que eu faça? Não é algo aleatório, porque a gente às vezes corre para Deus na hora que a gente está desesperado só, né?
Mas se a gente vai no momento mais de leveza, vamos falar assim, colocar em primeiro lugar mesmo, sim, a gente vai dar passo sem precisar ficar dando volta. Exato. Dá tempo para eu falar uma coisa? Dá sim, pode falar. Eu passei algo que marcou minha vida, assim, sabe? Foi quando eu perdi meu sobrinho. Sim. Eu não estava aqui, estava fora, enfim. E eu fui para um lugar que tinha uma água, assim, e o vento batia na água e eu estava emburrada. Eu estava assim, ó. Assim. E eu falei com Deus, falei, Deus, é o seguinte, desse jeito, não quero ouvir o Senhor, não fale comigo, por favor, desse jeito, como se eu, não fale comigo, eu não quero ouvir o Senhor, não quero papo. E eu fiquei ali, Flávia, acho que de umas 2 horas da tarde até umas 6 horas da noite, eu não sei assim precisar, sim, mas eu lembro que começou a anoitecer. Sim. E aí eu estava desse jeito, assim, né? Eu não falei nada, eu nem chorar, não chorava. Eu fiquei parada, parada. Eu não tinha ação, reação, nada. E eu lembro que quando começou a esfriar um vento, eu falei, deixa eu ir embora. Fiz assim. Quando eu fiz assim, Flávia, são experiências, claro, né? Sim. Era como se alguém estivesse do meu lado, sabe? E ali me veio esse versículo, o Senhor está à minha direita, não serei abalado. E naquele momento, eu parei e falei, puxa Deus, o Senhor me respeitou. O Senhor respeitou a minha dor. Eu falei, obrigado. E saí de lá, não falei mais nada. Mas que experiência, sabe? Né, isso, assim, eu não estava bem, né? Eu tinha acabado de perder alguém muito querido. Sim. Mas foi a vontade de Deus. Sim. E Deus cuidando de você. Ele não deixa. Não é igual bonito. A gente, né? Não quer, não, então tchau. É mais ou menos isso. Né? Ainda bem que não somos Deus, né? Não. Senão... A gente já nem estava aqui. É verdade. Né? Mas, Bia, são experiências que Deus vai nos proporcionando para esse nível de maturidade, de falar que realmente a vontade de Deus é a melhor. É verdade. Não tem como correr. E nem podemos mais correr disso daí. Sim. Né? Às vezes tem áreas das nossas vidas que ainda não está resolvida, né? Como você mesmo falou, mas e aí? Eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que obedecer à vontade de Deus. É o tempo todo, né? Porque senão não tem outra pessoa, né? O Senhor é bom, né? Ele é bom, Ele sempre vai ser bom. E tira a carga de cima de nós. É demais, demais. Mas é interessante, é isso que eu falo, é uma caminhada, é um aprendizado, né? Sim. E eu lembro que depois que meu sobrinho faleceu, meu pai faleceu, eu tive a petulância de virar para Deus e falar, se eu estivesse lá, o meu pai não teria morrido. Olha isso. Hoje. Aí é cobrança, né? Tipo assim, Bia, eu sou o Senhor, Bia, sabe? Então, nós achamos que nós podemos resolver as coisas, que nós é que temos o controle das coisas. Sim. Não tem nada a ver com a gente. É como se Deus falasse assim, sai do meu trono. Isso aí. Né? Sou eu que cuido de me tudo. Arrepender, falei, Deus, me perdoe, né? É muita arrogância da nossa parte, assim, da minha parte, né? E nos pegamos sempre com essa arrogância, viu, Bia? Eu sei que você está trazendo aqui uma experiência, mostrando, né, na sua vida, mas a gente tem que se analisar. Como que a gente tem buscado ao Senhor? Porque a gente gosta de colocar para o Senhor assim, é assim que eu quero. É esse tempo que eu tenho. Está acabando o meu tempo. Não, Deus não se limita ao nosso tempo. Eu lembro quando eu falei a questão de missões, né? Quando eu falei com Deus, falei, quando o Senhor me levar para fora, para o exterior, eu quero ir casada. Chegou o tempo, Ele falou para ir e eu estava solteira. E você foi. E fui do mesmo jeito. Entende? Sim. Não é desse jeito, não é do meu jeito, né? É do jeito dele. E sempre vai ser o melhor. Sempre o melhor. No final a gente chega a essa conclusão. Bia, você passa tanta leveza, tanta sabedoria pra gente. Meu Deus. Sabe, o programa já está chegando ao fim. Olha aí, até passar rápido. Mas eu queria te agradecer por abrir seu coração, por trazer ensinamentos, por sair da sua casa, estar aqui. Às vezes, tantas as dificuldades, cada mulher vir também aqui, mas eu queria honrar sua vida, que o Senhor continue te abençoando, te levando a viver coisas inimagináveis, porque o que Ele tem é muito maior do que aquilo que a gente possa ver, né? Amém. Mas muito obrigada por você estar aqui, viu, com a gente. Eu que agradeço pelo convite, pela confiança, eu que agradeço. E eu sempre falo isso, porque você sempre tem que voltar. Essas sim. mulheres que passam assim na minha história, na minha vida, e passam para todas essas mulheres, tem que voltar, viu? Sim, tá bom. Vai ser uma honra, volto sim. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço.
O programa Mulher Real chegou ao fim, mas na próxima semana tem mais e eu espero por você. Jesus te abençoe e até lá!